Salve Maria a todos! A nossa transmissão de hoje é diretamente do Campidoglio e depois daqui vamos nos dirigir ao Coliseu, que é um dos lugares mais belos aqui da cidade de Roma, ponto assim de atração de turistas, de peregrinos do mundo inteiro. Então estamos dando início hoje a essa nossa transmissão. Aqui na Itália já são 8 horas da noite e vamos visitar esta praça que segundo o Dr. Plínio ele considerava como a praça mais bela do mundo. Esta praça que foi desenhada pelo grande artista por Michelangelo e é uma verdadeira obra de arte. Nesta colina que é chamado Campidoglio, ou seja, o Campo do Óleo, que tem uma história lindíssima ligada a Nosso Senhor Jesus Cristo, e também esse local que está aqui, o Monte Capitolino, da qual dá origem deste monte à cidade de Roma e ao ponto central de todo o Império Romano. Portanto, vamos agora todos entrando, participando, que hoje é um dos lugares mais belos. Temos ainda mais 6 dias de live aqui em Roma, porque em breve já estamos voltando aqui para o Brasil e vamos conhecer esta que é considerada uma das maiores maravilhas de todo o mundo, que é a Praça do Campidoglio. E depois vamos nos dirigir também ao Coliseu hoje, hein? Hoje é uma das melhores atrações. Aqui no fundo, basta dizer que eu vou mostrar um pouco. Esta aqui, estamos de frente, esse monumento todo branco aqui do fundo, que é bem conhecido, é chamado Altar da Pátria. Tem esse nome aqui porque foi dedicado ao monumento Vittorio Emanuele, que era do último rei aqui da cidade de Roma. E ali no fundo é chamada Piazza Veneza. Vocês podem observar ali no fundo tem algumas arcadas. Ali está uma igreja, um santuário dedicado a São Marcos. E vamos agora subir aqui nesta, como eu dizia há pouco, esta aqui é considerada por Dr. Plínio. Vejam o raio de sol que está no fundo. Exatamente, tia, estamos acompanhando hoje aqui. Vamos hoje aqui fazer essa outra transmissão nesse intervalo que nós tivemos. Celebramos a Santa Missa na nossa igreja. Vou mostrar lá no fundo, vocês podem ver ali, ó. Aquele lá no fundo é o Teatro Marcello. Vocês vejam aqueles arcos ali no fundo, era um anfiteatro, que depois, assim, parecido como o Coliseu, só que a metade, né? É o Anfiteatro Marcello, que é bem próximo a esse caminho da Igreja dos Arautos. E aqui, estamos agora aqui no Campidoglio, que é nesta praça, que foi desenhada por Michelangelo. E é considerada por Dr. Plínio como a praça mais bonita do mundo, né? Esta praça aqui. Estamos tentando aqui diminuir um pouco aqui a imagem, vou ver se a gente consegue fazer voltar também aqui os comentários, vou ver com as pessoas que já estão entrando aqui na nossa transmissão. Já vamos ver aqui, voltou aqui a Ângela, a Maria da Conceição, a Matilde, a tia Socorro, a Verônica, o Andrei, a Elvira, todas as pessoas já estão entrando aqui nesta praça que é considerada a principal praça, uma das mais belas praças do mundo, que é a Praça do Campidoglio. Aqui esta igreja chama de Santa Maria Aracelli. Só para imaginar aqui essa igreja, tem uma tradição lindíssima aqui do Menino Jesus de Aracelli, que nesta igreja aqui, esse Menino Jesus, conta-se que no momento em que o Imperador Augusto, aqui em Roma, porque esse era o local onde ficavam os imperadores de Roma, e o Imperador Augusto, ele quis proclamar-se Deus, apareceu Nossa Senhora com o Menino Jesus nos braços, que dissesse, quando aparecesse uma virgem, e esta virgem desse à luz, era o sinal de que todos esses que queriam ser considerados deuses iam ser derrotados por este que era o verdadeiro Deus. E aí foi neste local aqui, nesta montanha, da qual brotou também um poço de óleo no momento que Jesus nasceu, e por isso que é chamado Campidoglio, ou seja, o Campo do Óleo. E aqui estamos de frente, subindo essa praça, que é um dos pontos assim mais visitados aqui de Roma, neste horário, basta dizer, como eu digo, 8h15 da noite, já muito mais tranquilo. E nesta praça, ela foi desenhada por Michelangelo. E se vocês prestarem bem atenção, vão reconhecer na escadaria, nesta torre central, uma inspiração que talvez também para Dr. Plínio era, no Brasil, o prédio civil mais bonito que ele achava. Vamos ver se alguém tenta dizer que no Brasil o que a gente tem parecido
em certo sentido, com esta construção aqui. Vejo esta praça que foi desenhada por Michelangelo. Esta praça aqui, essa área que era uma área que estava, em certo sentido, um tanto abandonada. E aí, quando veio aqui a Roma, o imperador Carlos V, o Papa da época, pediu que Michelangelo fizesse assim um desenho e foi toda reestruturada esta praça do Campidoglio. Vejam aqui, ali no fundo, é a construção todo em mármore, que é um monumento realmente gigantesco em mármore. Aqui embaixo, esta escadaria que dá acesso ao Campidoglio. Veja que o sistema da escada ele é feito para subir carruagens também. Ela tem uma inclinação em certo grau, tem os pequenos degraus, mas que pode subir aqui de carruagem, inclusive carros normais também sobem. Por isso que é sempre comum encontrarmos o carro da polícia aqui em cima, porque aqui são todos órgãos públicos. E aqui nesta praça é chamado Museu Capitolino, um dos primeiros museus de Roma, porque o Papa São Pio V, vendo aquelas quantidade de imagens pagãs, estátuas pagãs no Vaticano, ele quis se desfazer de todas essas imagens, essas coisas assim, todas sem roupas, mal vestidas assim, e aí convenceram de trazer para cá. Então esse aqui é considerado um dos mais antigos museus do mundo, o Museu Capitolino, e esse museu aqui. E aqui no centro temos uma imagem aqui do imperador, e observe uma coisa aqui, como é que é perfeita a construção aqui. Vamos ver quem já entrou aqui, a Matildes, a Ângela também, a Maria da Conceição. Vamos entrando aqui, visitando hoje, a nossa peregrinação aqui nessa praça do Campidoglio. Se vocês observarem as marcas do piso, pena que não dá pra gente fazer, mas se fosse feito aqui de helicóptero com drone, aqui essa marca do piso ela faz um desenho lindíssimo e perfeito. E vejam também, não sei se conseguem perceber a inclinação que existe nessa praça, porque ela é como se fosse um círculo, ela é em formato circular, mas o pavimento, ele é como se, imaginemos que a gente cortasse uma bola e tivesse uma leve inclinação da qual não acumula água de jeito nenhum. Vejam ali, dá para ver os vitrais, ali dentro dos cristais, aqui dentro desse palácio aqui lindíssimo, que é o Museu Capitolino. E aqui que está, bem próximo daqui, temos algumas das principais assim relíquias da cristandade, que é o Carcere Mamertino, ou seja, o Cárcere Mamertino, que é o local em que São Pedro ficou preso. O local em que São Pedro ficou preso, o cárcere em que São Pedro ficou preso. E aqui vamos visitar percorrer um pouco deste local, que toda a história do Império Romano, ele dá-se nessa região aqui. A história de todo o Império Romano, ele dá porque aqui foi nesta área que se diz que viveu Rômulo e Rêmulo, segundo a lenda, foi aqui que nasceu propriamente a cidade de Roma, neste aqui que é considerado, dentre as romanas, a cidade das 7 colinas, a principal de todas as 7 colinas. Olhem aqui que panorama, porque tudo aqui, possamos dizer assim, é como se fosse um cartão postal. Aqui estão com essas luzes aqui, esses refletores aqui horrorosos, que normalmente não tem, porque está iluminando das cores da bandeira da Itália, ali no fundo, o pôr do sol, como é bonito, como é interessante a gente visitar assim um local desse. Esse local fica, acenderam as luzes agora aqui da praça, e quando vem aqui algumas pessoas nos visitar, nós estamos na igreja dos Arautos, que fica aqui próxima, e é um local que a gente sempre procura levar as pessoas. Aqui é a lateral da igreja de Aracelli, é a lateral desta igreja, e ali no fundo se pode contemplar